Geração perdida. Crescer na geração perdida significava enfrentar guerra, pandemia, crises econômicas e mudanças sociais. Essa geração passou por eventos devastadores como a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. Depois disso, o mundo passou por uma crise econômica na década de 30, conhecida como Grande Depressão, com alta taxa de desemprego e pobreza. A cultura popular começou a crescer com cinemas e revistas como uma forma de distração. As mulheres ganharam o direito de voto em 1920 e novas oportunidades de emprego surgiram para mulheres solteiras, muitas das quais se tornaram viúvas devido à guerra. Nesse período surgiu a figura da Melindrosa, uma jovem mulher rebelde e festeira. A geração perdida é lembrada por sua resiliência e capacidade de superar tempos difíceis. O termo Geração Perdida foi atribuído à escritora Gertrude Stein e popularizado pelo escritor Ernest Hemingway, possuindo o sentido de sem direção. Gertrude Stein usou o termo para identificar escritores que atingiram a maioridade durante a Primeira Guerra Mundial, para quem os valores pré-guerra não eram mais relevantes. Geração Grandiosa. Também conhecida como a geração da Segunda Guerra Mundial, a Geração Grandiosa foi fortemente influenciada pela Grande Depressão e pelo período entre guerras. Muitos de seus membros foram chamados ao serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial, onde demonstraram coragem, sacrifício e determinação. Após a guerra, contribuíram para a reconstrução do mundo, com o seu trabalho e compromisso com o bem comum. Durante esse tempo, avanços como rádio, telefone e automóvel se tornaram comuns. A cultura e o entretenimento prosperaram com a era de ouro de Hollywood e o surgimento de quadrinhos como Superman e Batman. O jazz, blues, gospel, folk e swing se tornaram gêneros populares. O termo Geração Grandiosa foi cunhado pelo jornalista e escritor Tom Brokaw em seu livro The Greatest Generation. Geração Silenciosa. A Geração Silenciosa cresceu vendo a queda do nazismo e a ascensão do comunismo. Ao amadurecer após a Segunda Guerra Mundial, enfrentaram uma ordem social instável e a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Diferente das gerações anteriores, focaram em trabalhar dentro do sistema, mantendo a discrição e se dedicando ao trabalho. Foram influenciados pelo rádio, sindicatos, voos transatlânticos e pela descoberta da penicilina. Casavam e tinham filhos cedo, e sua atitude conservadora foi criticada por gerações mais radicais. A revista Time foi responsável por cunhar o termo Geração Silenciosa. O termo silencioso está relacionado ao comportamento conformista da geração, que sempre se preocupou com o bem-estar da sociedade. Baby Boomers. Os boomers da década de 40, 50 e 60 são conhecidos pelas altas taxas de natalidade, tanto que a tradução literal de Baby Boomers é a explosão de bebês. Eles influenciaram o mercado como um grupo central para produtos voltados à sua idade, de brinquedos a discos. Nesse período, itens que eram antes considerados luxuosos, como máquinas de lavar, lava-louças, geladeiras e telefones, passaram a ser acessíveis ao americano médio. Avanços tecnológicos como plásticos, televisores, transitores e lasers melhoraram o padrão de vida. Esse otimismo gerou uma explosão cultural, com a música de artistas como The Beatles, Bob Dylan e Rolling Stones se tornando muito populares. No entanto, também foi um período de intensos debates políticos sobre a revolução sexual, direitos civis, armas nucleares, diversidade e meio ambiente. Os boomers eram mais radicais e muitas vezes apoiavam causas sociais de esquerda, opondo-se ao conservadorismo. Geração X. A Geração X é chamada de geração da chave de casa, porque muitas crianças voltavam da escola para uma casa vazia e precisavam se virar sozinhas, devido ao aumento do divórcio, a maior participação das mães no mercado de trabalho e a criação mais livre. Eles foram chamados de Geração MTV e descritos como cínicos e desiludidos. As taxas de natalidade caíram durante a Geração X devido ao uso de anticoncepcionais e à legalização do aborto em boa parte do Ocidente. A música da época destacou bandas de rock alternativo, hip hop, punk e heavy metal. A tecnologia avançou com empresas como Apple, Commodore e Atari, e os videogames cresceram, especialmente com o sucesso dos fliperamas e consoles como Nintendo e Atari. Os membros da Geração X eram mais educados que os boomers, com maior presença nas faculdades. O individualismo e o empreendedorismo foram marcas dessa geração, que criou empresas como Google, Wikipedia, Amazon e YouTube. A expressão Geração X surgiu a partir de um estudo feito por Jane Deverson, em 1964, que resultou em um livro com o mesmo nome, compilado com a ajuda do jornalista Charles Hamblet. Millennials. Os Millennials foram a primeira geração a crescer com a internet, sendo chamados de primeira geração global. Também são vistos como a geração mais azarada, devido ao crescimento econômico mais lento desde que entraram no mercado de trabalho, enfrentando dívidas estudantis e altos custos de vida. Eles nasceram em uma época de queda nas taxas de fertilidade e têm menos filhos que as gerações anteriores. Os Millennials são menos religiosos, mas muitos se identificam com o lado espiritual. Apesar das dificuldades, os Millennials são conhecidos por sua fluência digital, diversidade de perspectivas e forte consciência social. Eles são social e politicamente ativos e usam sua voz com confiança, mesmo enfrentando desafios econômicos. A maioria sente-se otimista em relação às suas finanças, refletindo uma visão positiva em um mundo complexo. Os sociólogos americanos William Strauss e Neil Howe foram os responsáveis por introduzir o termo Millennials. Esse nome foi dado por terem nascido perto do final do milênio e por terem crescido durante o boom da internet.
Os Zoomers, ou geração Z, não são tão diferentes dos Millennials, mas têm algumas diferenças-chave. Enquanto os Millennials tiveram que se adaptar ao surgimento da internet e dos smartphones, os Zoomers já nasceram nesse contexto. Cresceram em meio a movimentos de justiça social, uma nova pandemia e lockdowns que afetaram suas experiências escolares e universitárias. Essa geração também está imersa em uma economia de atenção, impulsionada por aplicativos como YouTube e TikTok, que mudaram como a informação é consumida e divulgada. Até memes que começaram como piadas passaram a ser usados para divulgar ideias. O individualismo marca a geração Z, que adotou um espírito empreendedor similar ao da geração X. A internet e o trabalho freelancer transformaram o mercado, com o trabalho remoto se tornando mais comuns. Redes sociais agora permitem que indivíduos ganhem tanta visibilidade quanto a mídia tradicional, tornando comum os empregos como criadores de conteúdo e influenciadores. O termo geração Z surgiu a partir de um concurso online do jornal USA Today, que propunha nomes para a geração que viria depois dos Millennials. O termo ganhou força com o passar dos anos, principalmente após uma apresentação da Sparks and Honey. Geração Alpha. A geração Alpha é a mais recente e ainda tem um futuro incerto, sendo criada principalmente pelos Millennials. Conhecidos como a geração da pandemia, eles cresceram durante a crise sanitária e vivem em um mundo com grandes mudanças tecnológicas em educação e entretenimento, muitas vezes chamados de geração do iPad. Passam menos tempo com os pais e se tornam mais independentes. Com uma internet mais avançada, eles começaram a juventude na década de 30. Os principais desafios esperados para eles incluem problemas de saúde mental, desinformação e polarização. No entanto, é difícil prever exatamente o que o futuro lhes reserva. O nome Geração Alpha foi escolhido por Mark McCrindle, fundador da McCrindle Research, uma consultoria australiana, por estar em consonância com a nomenclatura científica que usa o alfabeto grego. A letra Alpha é a primeira do alfabeto grego e marca a primeira geração a nascer inteiramente no século XXI. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, considere deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.